Olá pessoal, nessa videoaula eu vou tentar mostrar para vocês a ligação que existe entre a nossa disciplina e a resolução de problemas de uma forma geral, nada focado exclusivamente na matemática. Então nós vamos ver um contexto mais amplo para depois ir fechando com relação ao nosso conteúdo específico, tá ok? Bom, primeiro nós vamos voltar à ementa da disciplina. Então a ementa diz o seguinte, esse quadro que está à esquerda, nesse slide, que fala desenvolver competências necessárias à função docente de forma a auxiliar os alunos no desenvolvimento da capacidade de generalizar, projetar, prever e abstrair, favorecendo a estruturação do pensamento lógico, utilizando seus conhecimentos de números e operações, espaço e formas, grandezas e medidas para a resolução de situações e problemas. Então, se a gente for agrupar algumas informações, colocando-as em tópicos, nós podemos fazer a seguinte organização. A disciplina, ela é uma sub-área do contexto de educação básica, o fazer pedagógico. Então, ela é bem voltada para o que vai acontecer em sala de aula, né? Relacionando então ao fazer pedagógico do professor. Nós trabalharemos com os conhecimentos de números e operações, espaços e formas e grandezas e medidas. Essas são as áreas de conhecimento que nós estaremos trabalhando dentro da matemática, tá? E qual que é o objetivo? É o desenvolvimento de capacidades de generalizar, projetar, prever e abstrair, tá ok? Essa observação eu já fiz também na apresentação da disciplina, tá ok? Bom, agora vamos parar e pensar um pouquinho. O que são essas capacidades? Generalizar, projetar, prever e abstrair. Essas palavras, muitas delas nós usamos no nosso dia a dia, né? Mas é importante a gente entender o significado delas dentro desse nosso contexto, ok? Bom, então vamos lá. Generalizar. O que é generalizar? É tornar ou tornar-se geral. É a gente ter condições de, a partir de uma situação específica, fazer uma análise, fazer uma reflexão e fazer com que aquilo se torne algo maior, que passa a ser geral. Então, de uma situação específica, passar para algo mais abrangente, mais geral. Abstrair. Abstrair é considerar as qualidades independentemente dos objetos a que pertencem, tá? Então, quando eu falo um quadrado e eu vou abstrair sobre o quadrado, eu não preciso ver o quadrado para entender as suas propriedades e eu não preciso estar com ele na minha mão. Então eu posso abstrair, ir para o plano das ideias, né? Considerar as qualidades independente dos objetos. Projetar. Projetar é formar o projeto ou o desenho, o desígnio, idear, planejar, né? Então, quando eu estou projetando alguma coisa, é como se eu estivesse planejando. Então, eu vou ter condições de antever alguma coisa, né? De prever, tá ok? E aí, chegamos à palavra prever. Conhecer com antecipação, antever, supor, prognosticar. Ou seja, nós não precisamos esperar que a coisa aconteça para saber o seu resultado. A gente consegue antecipar esse resultado. Bom, todas essas palavras, elas vão vão dar forma, elas vão dar sentido, elas vão complementar a palavra conjectura, ou elas estão em volta dessa palavra conjectura. E o que é conjectura? É um juízo ou opinião com fundamento incerto, quer dizer, pode ser, pode não ser,
ou com base sobre aparências, indícios ou probabilidades, suposição, hipótese. Então, eu olho para o céu, vejo que tem nuvens, as nuvens estão escuras, elas estão baixas, e aí eu posso conjecturar. Olha, eu acho que pode chover daqui a pouco. Então veja, esse eu acho não é certeza que vai chover, né? Eu estou prevendo que vai chover, não é? Por que que eu estou prevendo? Porque estou vendo umas nuvens assim mais escuras, elas estão baixas. Normalmente quando as nuvens formam pelo lado esquerdo aqui, naquele sentido daquele morro, daquele vale, vai chover aqui. Então veja, essas aí são todas conjecturas a partir de algumas suposições, algumas hipóteses, né? Então eu estou prevendo, eu estou generalizando porque uma nuvem está baixa. Então veja como que essas palavras começam a se organizar em torno da palavra conjectura. Agora, nós vamos usar as conjecturas e essas outras palavras dentro da resolução de uma situação-problema. Situação-problema é aquela que me cobra alguma organização de pensamento para a sua solução, né? Eu posso ter um problema e sair chutando de qualquer jeito para poder ver se aquilo dali se resolve, mas não é essa a nossa intenção, não é esse o nosso objetivo. Então nós vamos ter uma situação, problema, e aí já vamos voltar um pouquinho mais para a matemática. Dentro de um contexto matemático, e nós vamos usar essas capacidades expressas por essas palavras aí para tentar resolver essa situação, problema, ok? Legal. Mas só que antes de entrar na matemática, eu vou fazer uma proposta de uma situação problema, baseando-me nesse programa do Gugu, lá da Rede Record, do quadro Desafio da Internet. E esse programa aí aconteceu no dia 13/11/2012. Então, esse programa é um exemplo bem legal sobre a resolução de problemas. Tá? Não tem nada a ver com matemática, mas ele ilustra bem essa ideia, tá, ok? Bom, vocês devem ter assistido já, porque já está disponibilizado para vocês como material didático da semana, né? Então é interessante que vocês tenham que assistido antes de continuar com essa videoaula, tá bom? Bom, então imaginando que vocês já tenham assistido, vamos pensar como que eles agiram, como que aquelas pessoas que estavam lá no palco do Gugu agiram. Primeiro, eles reconheceram a situação problema, subexploração preliminar com levantamento dos dados, observando a formulação de questões iniciais. Como que eu vou resolver isso? Né? Eu tenho esse problema. Agora eu tenho que criar alguma coisa que solucione esse problema. Bom, a partir disso eles formularam conjecturas e assim, organizaram os dados. Eles olhando aquela situação, aquele vídeo, eles pensaram assim, isso aqui dá para resolver se eu fizer isso. Então eles formularam a conjecturas, uma ou várias conjecturas, né? Vamos pegar uma inicialmente. Bom, já tenho a minha conjectura, e aí eles realizaram os testes. Bom, vamos ver se isso vai dar certo. Foi lá, tentou primeiro. Não deu certo, né? Aí vamos tentar melhorar isso aí. Por que que não deu certo? E assim, eles realizaram os testes e, eventualmente, o refinamento das conjecturas deles, tá? A hora que eles terminaram, que eles viram, deu certo. Então, desse jeito, eu consegui atender ao que era solicitado, ou eu resolvi a minha situação problema. Então, eles passaram a justificar e avaliaram o trabalho realizado. Com essas informações, com esse pensamento, eles foram defender o seu ponto de vista através do convencimento, né? Através de argumentos para o convencimento das pessoas que os estão assistindo. Tá, ok? Nesse caso lá, eles estavam convencendo, apresentaram para o Gugu na expectativa de convencer as pessoas do auditório e de casa. Bom, e qual é a ligação disso tudo
com o ensino da matemática. Todas essas fases que nós vimos, a organização dos dados, levantamento das conjecturas, partindo aí para a execução do que eu planejei, né? Depois criar os argumentos para defender essas ideias. Bom, e aí, o que tem isso a ver com a matemática em si? Bom, é isso que vocês vão encontrar nos textos que vão fazer a fundamentação teórica. Espero que vocês gostem.